Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você está bem alinhadinho? Alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus. Como é maravilhoso a gente andar na linha. Como é maravilhoso a gente andar sem ter a consciência pesada. Mas sabe, aqueles que estão andando de conformidade com a lei, com a palavra de Deus, tudo bem. Quem vive abaixo da linha da lei é punido. Quem vive acima é perseguido. É o que nós vemos na igreja, é o que vemos na história da igreja, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, hoje no nosso programa conversaremos sobre a igreja perseguida. Será que a igreja sempre foi perseguida? Será que tem perseguição à igreja hoje? Será que podemos enfrentar mais perseguição? Bem, vamos ver o que a Escritura nos diz, o que a Palavra de Deus nos mostra. Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e estar alinhado com a sua vontade. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos fala a respeito da história, desde a história da humanidade, desde a história de todas as coisas, a origem de todas as coisas, mas a Palavra de Deus nos mostra a história da igreja, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que a igreja nasceu, se tornou conhecida. Quando nasce um bebezinho, o médico ou a parteira, né, quem fez o parto ali, toma o bebezinho e dá uns tapinhas no bumbumzinho ou no pezinho do bebê para que a criança chore, para que o seu pulmãozinho possa encher de ar. Porque estava colabadinho, ela não tinha ainda entrado o ar nos seus pulmões. Ela precisa começar a respirar com seus próprios pulmões. Então ela precisa chorar. E aquele que a criança traz, aquele choro, dilata o seu pulmão, enche de ar, esse oxigênio vai para o seu corpinho, vai para o seu sangue, a corrente sanguínea vai levar vida, vai levar energia, vai levar a bênção, a vida para todas as células do corpo. O chorar, o anunciar, nasci. Então, nós vamos ver que a igreja também, ela vai nascer. Assim como a nação de Israel nasceu com um casal, Abraão e Sara, tiveram seu filho Isaac. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. E Deus escolhe Jacó, e de Jacó vêm os 12 patriarcas. Mas eram apenas uma família, um pequeno clã. Mas era importante que ali estava a sementinha de uma grande nação, a nação de Israel. Israel não seria grande em território. É pequeno o território de Israel. Comparado aqui com o Brasil, é mais ou menos o território de Sergipe ou de Sergipe, tão pequenininho, o menor estado do Brasil é Israel. Mas Israel é uma grande nação, uma nação hoje respeitada no mundo. Um dos maiores exércitos, mais bem preparado. A grande economia de Israel está na tecnologia. Então nós vemos que Israel nasceu. Mas onde Israel chorou como nação? Onde encheu o pulmãozinho de ar? Lá no Egito. Quando estavam ali no Egito, Israel começa a crescer, a se multiplicar. E Faraó fica com medo de Israel e começa a oprimir, fazer do povo de Israel escravo, construindo suas 2 cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas ali no Egito, Israel
além de mostrar que agora é uma nação, 4 gerações que se passaram no Egito, agora são 2 milhões de pessoas. Israel chora, Israel anuncia que é uma nação, Israel clama a Deus. Eles oram. Deus, é a hora de nos tirar do Egito. Já eram uma nação. E a igreja? Quando é que a igreja chorou? Foi lá em Atos capítulo 2, quando aqueles 120 ali estavam orando e clamando, Deus, aqui estamos. E o Espírito Santo veio, encheu a igreja, capacitou cada um daqueles 120 a serem guerreiros da oração, a serem pregadores da palavra, a não temerem, a não terem medo de Herodes, não terem medo de Roma, não terem medo do Império Romano, mas prosseguirem pregando a palavra. A igreja nasceu anunciando, nasceu já falando em vários idiomas. E nós vamos ver que logo no início já começa a perseguição em Jerusalém. Atos 8, de 1 a 3, nós lemos assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Bem, a partir deste capítulo 8 de Atos, vai surgir um novo personagem, Saulo de Tarso. Vamos ver quem é ele e o que vai acontecer. Aqui diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo ou Saul, o nome dele é o mesmo nome do rei Saul. Saul ou Saulo estava consentindo na morte de Estevão, ou seja, ele era um fariseu, ele era um estudioso da palavra de Deus, ele era um religioso muito firme, muito centrado, muito focado no que deveria fazer. E Saulo, ou Saul, consentia na morte de Estevão. Ou seja, o contexto religioso da época da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, o contexto religioso era totalmente contrário a Jesus, perseguindo Jesus, perseguindo os apóstolos, perseguiram Pedro e João, porque curaram o coxo lá na porta do templo, prenderam os dois. E um anjo os tirou da cadeia à noite e eles ficaram assustados, o que está acontecendo? E depois os obrigaram, dizendo, não falem desse nome, vocês estão proibidos. A gente tem ouvido alguma coisa aqui no Brasil também, vocês estão proibidos de falar. Não falem deste nome. Vocês estão lançando sobre nós a culpa da morte desse Jesus. Ora, era tão claro que Pilatos perguntou, que farei de Jesus chamado Cristo? Já que vocês estão escolhendo Barrabás, que farei de Jesus? E eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não tem jeito, ou nós amamos Jesus, ou estamos do lado de Jesus, ou queremos Jesus, ou gritamos como a multidão, crucificam. Saulo consentia na morte de Estevão, achou muito bom. E naquele dia, no dia que Estevão foi apedrejado, quando tomaram Estevão, seu corpo, e o sepultaram, diz a palavra que levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aquela perseguição levou a igreja para outras cidades. Ficaram os apóstolos em Jerusalém. Os 12 ali ficaram com Matias no lugar de Judas Iscariotes. Mas
todos foram dispersos. Começaram a entrar nas casas e prender homens, mulheres. Os irmãos então pensaram, bem, vamos sair daqui. Chamou a esposa, pegou os filhos, pegou a mudança, o que podiam, e foram para Judeia e Samaria. Entraram nas cidades dos samaritanos e por toda a Judeia foram dispersos. Sepultaram Estevão. E diz a palavra aqui que Saulo, ou Saul, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo estava ali com ódio dos cristãos, achando que ser um cristão, achando que Cristo era um traidor do judaísmo. Não buscaram saber quem é Jesus. Não buscaram conhecer os seus ensinos, não buscaram saber quem é Jesus, mas simplesmente o rejeitaram. Isso muitas vezes continua acontecendo com as pessoas, não querem nem saber, simplesmente rejeitam. Rejeitar Jesus. Ou nós o aceitamos, ou fazemos dele o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amado, ou o rejeitamos gritando, crucificam. Não queremos que ele reine sobre nós. Então, nós vemos aqui que Saulo, entrando nas casas, arrastava homens e mulheres, sem nenhuma piedade. A perseguição, ela é cruel. A perseguição é algo insano, movido pelo ódio, movido por um pensamento fixo que a pessoa pensa que ela está certa, ela acha que ela está correta. E então faz coisas tão terríveis, se coloca contra Deus. Colocar-se contra Deus, que perigo. Colocar-se contra Deus não é brincadeira, porque Deus é Deus. Deus não é homem, Deus não é menino, Deus não está brincando. A palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus se cumpre, tanto nos salvos, dando-lhes vida eterna, dando-lhes o cumprimento das suas promessas, as recompensas, como se cumpre naqueles que o rejeitam, naqueles que não querem, naqueles que não desejam, condenação eterna. Mas nós vamos ver que, mesmo havendo essa perseguição tão terrível, vamos ver os resultados da perseguição em Jerusalém. Saindo todo mundo, indo pela Judeia, indo por Samaria, começaram a pregar e fundar a igreja e plantar a igreja onde eles iam. Olha os resultados, Atos 8, versículo 4, lemos assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição só serviu para ser como um vento, uma direção de Deus para que eles fossem pregando a palavra. Não parar, não desanimar, não arrefecer, nunca deixar de pregar. A perseguição serviu apenas para que eles pudessem romper, para que pudessem ir mais além, para que pudessem trazer mesmo vidas salvas, vidas para o Senhor. A perseguição serviu apenas para que eles pudessem pregar com mais garra. Muitas vezes nós temos uma vida tranquila, estamos na nossa zona de conforto, aquela vida tranquila, então, não tem problema, as pessoas aceitam quem quer, não vou me preocupar com as pessoas, mas não deve ser assim. É nossa tarefa, a nossa tarefa é pregar. E pregar é como se nós estivéssemos todos em um grande deserto, todos sedentos, todos precisando de água. E então você encontra a fonte. E quando você encontra a fonte, você quer que todos venham, você se lava, você bebe desta água, você se banha nela, você se alegra. Então é necessário contar para os outros onde está a fonte.
Onde está a fonte? Não tem jeito de ter esta alegria, esse sorriso, de ter essa segurança, esta paz e deixar os outros perdendo caminho afora. Como é importante buscar ao Senhor, crer no Senhor, servir ao Senhor e pregar a sua palavra. Você tem pregado? Você tem sido um cristão fiel que prega a palavra, que anuncia a palavra de Deus? Você tem pregado para a sua família? Tem orado pela sua família? Você tem tido compaixão das pessoas ao seu redor? E você tem levado o Evangelho? Ai, como é bom a gente ter a nossa consciência tranquila de que nós estamos fazendo hoje com as redes sociais. Nós podemos pregar tanto. Você pode colocar textos bíblicos, você pode colocar pequenas mensagens, você pode colocar mensagens tão lindas dentro da rede social, levando aos outros esta mensagem tão linda. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, antes respirando ameaça, com ódio, perseguindo os cristãos, colocando na prisão, foi um instrumento de perseguição para que a igreja se colocasse na brecha, a igreja se colocasse no prumo. Nós vemos hoje no Brasil, nós vemos tantos desafios para que a igreja se mostre firme, para que a igreja cumpra o seu propósito, para que a igreja esteja fazendo a vontade de Deus. Nós vemos tantos desafios. A perseguição, perseguição lá na África, no mundo islâmico, muitas igrejas queimadas, destruídas, muitos irmãos perdendo todas as coisas, perdendo seus bens, perdendo seu emprego, perdendo amizades por se tornarem cristãos. Mas não estão perdendo, porque o Senhor recebe a nossa consagração, o Senhor recebe a nossa vida, o Senhor nos contempla, Ele nos vê, e é na perseguição, é na opressão que nós mostramos quem realmente nós somos. Se você fica intimidado com a perseguição, você não merece o que o Senhor fez por nós. Jesus, no Sermão do Monte, Ele disse, olha, alegrai-vos, fiquem felizes, quando vos perseguirem por minha causa, quando mentindo disserem todo o mal contra vocês, fica triste não, fica alegre, fique alegre, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. A Bíblia nos conta dos profetas. Muitos foram mortos, espancados, muitos foram presos, muitos foram odiados pelos reis, pelo povo, mas tem um galardão maravilhoso, uma recompensa maravilhosa que Deus tem preparado. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela foi perseguida para a cadeia. Presos, apanharam, torturados, mortos, apedrejados, crucificados, colocados em estacas, em postes, coberto seu corpo de piche e ateado fogo. Sim, isso não apenas no primeiro século, não apenas pelo Império Romano, mas nós vamos ver em toda a história quantos martírios, quantos deram as suas vidas. E Jesus já havia dito, quem amar seu filho, a família, as coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz, aquele que vem a mim, aquele que quer me seguir, ele deve aborrecer a sua vida. Quem perde a sua vida, por amor de mim, do Evangelho, está ganhando a sua vida. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, quer segurar as coisas, ele vai perdê-la. Nós vamos ver aqui, nos resultados da perseguição, é que os irmãos começaram a pregar. E não isso apenas. Houve sinais, milagres e uma pregação intensa
intensa do Evangelho, maciça do Evangelho. Olha, Atos 8, de 6 a 7, lemos assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O povo foi disperso. Tiveram de sair de Jerusalém. Jerusalém era o seu cantinho. Jerusalém era a cidade para onde as pessoas vinham comemorar as festas bíblicas. Vinham de todas as partes de Israel, vinham da Galileia, de Decápolis, vinham da Judéia, vinham de todo lado da Pérea e vinham também de outros países, de outras nações. Vinham no primeiro mês para Páscoa, pães asmos e primícias. Vinham no terceiro mês para comemorar a festa de Pentecostes. Vinham no sétimo mês para comemorar a festa das trombetas, o Yom Kippur, ou o Dia do Perdão e Tabernáculos. Então, eles ganhavam um bom dinheirinho ali, porque nesse período havia o turismo religioso, ou seja, as grandes romarias que vinham para Jerusalém e tinham de ficar ali pelo menos 15 dias de festa, pelo menos 15 dias. E geralmente esse tempo se estendia para um mês. E as pessoas em Jerusalém, eles iam alugar as suas casas para os peregrinos, os romeiros. Eles iriam ter um bom lucro no seu comércio. Todo mundo que vinha de longe queria comer a comida ali de Jerusalém, o falafel, comer o pão, a carne, e queriam comprar as coisas que havia em Jerusalém, as roupas, os utensílios. Então, gerava muito dinheiro, mas eles foram dispersos de Jerusalém. Os irmãos que tinham sua casinha lá em Jerusalém tiveram de deixar sua casinha para salvar a própria vida, a própria família. Então foram dispersos e foram para a região da Judéia, de Samaria e pregavam. E olha, os sinais e milagres com a pregação do Evangelho. As multidões ouviam que Filipe pregava e, vendo os sinais que ele operava, eram salvos. Espíritos imundos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Deus estava usando Filipe ali em Samaria. Mas vamos ver a repercussão do Evangelho em Samaria, para onde foi o Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja. Atos 8:8, lemos assim: e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Filipe, um dos primeiros diáconos, era um evangelista. E ele pregava e as pessoas se rendiam a Cristo. E Filipe era cheio do Espírito Santo e então os sinais aconteciam. Filipe orava e os paralíticos andavam, os coxos endireitavam seus pés aleijados e as pessoas eram curadas de várias enfermidades e elas vinham para ouvir a palavra. Junto com a pregação da palavra, tem os sinais. Junto com a pregação da palavra, vem os endemoniados. Sim, eles estão onde está ali o povo de Deus e manifestam o inimigo ali. E eles eram curados, eram libertos. E as pessoas ficaram cheias de alegria. Onde a igreja chega, ela vai mudar o ambiente. Onde a igreja chega, ela vai trazer alegria, alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então, esta era a consequência da perseguição. E na sua vida? Está bem? Está tudo certinho na sua vida? Não tem perseguição nenhuma? Nem da família, nem no trabalho? Ou será que tem? O inimigo não gosta de ouvir este nome, Jesus. Jesus. Se você fala, Deus te abençoe, eles falam, amém. Mas se você diz,
Jesus te abençoe. Ó, lá vem o crente, lá vem o crente. Vamos pregar? Vamos mostrar o caminho da fonte? Vamos falar de Jesus? Vamos ser usados para orar pelas pessoas e Deus operar cura e sinais? Você já está salvo? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço, Senhor, que eu preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso do Teu amor, preciso da Tua salvação, preciso beber da Tua fonte, preciso ser uma nova criatura, preciso ser um contigo, preciso receber de Ti força, graça, misericórdia, sabedoria, perdão, paz, salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome. Perdoa os meus pecados, apaga os meus pecados, dá-me uma vida nova, abundante, alegria de Te pertencer. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Recebe-me, recebe-me e encha-me com Teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Quando Deus nos enche com o Espírito Santo, é para a gente pregar. Custe o que custar, servir ao Senhor, falar da Sua palavra, é a tarefa mais sublime, mais maravilhosa. Vale a pena, tem recompensa aqui e lá. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.